Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje sem óculos. Parece que estou até pelado aqui no rosto, né? É bem estranho, mas eu botei uma lente aqui, vamos ver se eu consigo me adaptar com isso daqui. Então vamos lá. Minha vista agora está bem melhor, já refiz um exame de vista aí e parou, pelo menos por enquanto, de embaçar a vista enquanto eu mexo aqui com programação, beleza? Então vamos lá. Existe receita mágica para poder ter performance em consultas? E não, não existe. A gente precisa testar e testar e testar consultas e avaliar qual é a melhor situação para cada caso, certo? Então não quer dizer que, porque eu utilizei um jeito de escrever o meu script aqui, ele vai funcionar para todos os casos. Não quer dizer isso, tá? Você precisa checar exatamente qual é cada caso e ver qual é o resultado de performance que você tem. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Uma situação em que preciso pegar qual é a última data e hora em campos separados. Não é um timestamp, é um tipo date e um tipo time para poder pegar qual é a última data e hora da venda para cada cliente, certo? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, parece até simples, mas vamos pegar aqui a tabela venda, certo? E nessa tabela venda aqui eu tenho vários dados aqui de ID de cliente, ID de funcionário, data, hora, inclusive separado, certo? Eu quero pegar a última data e hora, ou seja, a maior data e hora para cada cliente, certo? Dessa tabela de venda aqui. Vou vir aqui em data e vamos supor, se eu filtrar aqui pelo cliente número, deixa eu pegar aqui, ó, 47, se eu não me engano era esse que eu estava testando. Vou mandar filtrar aqui pelo cliente 47 e aplico o filtro. Beleza, eu tenho vários dados aqui. A maior data é justamente, deixa eu dar um Ctrl End aqui, é 25/12. Eu tenho duas vendas nesse dia aqui, certo? Então, para esse dia 25/12 aqui, para esse cliente, justamente Natal, né? Ficou na fila pra caramba lá então, né? Aí a gente tem dois horários, das 16h08 e 17 horas. Só que se eu pegar o max data e o max hora, eu vou pegar 25/12 e eu vou pegar aqui também, ó, ordenando pela hora, eu vou pegar 17 horas, mas não quer dizer que esse aqui foi o último horário do dia 25/12. Perceba, 17 horas é do dia 25/7, do dia 25/10 e outros dias aqui também, certo? Por coincidência, a gente tem aqui 25/12, mas não quer dizer que essa hora seja desse dia de fato, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 16 horas do dia 25/12, ele pegaria 17 de qualquer forma, porque é a maior hora, certo? Então a gente não pode utilizar simplesmente max data, max hora. Beleza, vamos para a solução disso. Primeiro jeito que eu iria escrever seria o seguinte, olha só, select, venda V, faria aqui o v.id cliente, certo? E colocaria aqui, ó, max, abre e fecha parênteses, v.data, aí você deve estar pensando, ué, acabou de falar que não utiliza max v.data, mas olha só, utilizaria assim, ó, concateno, com abre e fecha aspas, com espaço no meio e concateno com a.hora, certo? Só faltou aqui mais um pipe para a gente poder concatenar. Beleza, isso daqui é a data e hora mais recente, certo? Então vou chamar de DH mesmo. Perceba, aqui, antes de fazer o max, eu preciso transformar isso daqui, ó, cache as timestamp, certo? Por quê? Porque quando eu faço o cache as timestamp, eu configuro que essa hora pertence a essa data. E aí, quando eu pego o max, ele considera data e hora, certo? Daí eu faria o quê? Group by 1, certo? Para ele poder agrupar pelo ID do cliente. Então vamos lá. Primeiro detalhe aqui, ó. Eu estou fazendo um cache para pegar a maior data e hora. Por padrão, o que a gente precisaria? Precisa de um índice por expressão disso daqui, certo? Então, vou copiar isso daqui, vou colar e vou tirar aqui, ó, esse V ponto. E aqui eu coloquei A ponto, mas é V também, tá? Não sei nem por que eu coloquei A. Acho que de tanto fazer select na tabela atendimento. Então, tira esses apelidos daqui, deixa só data e hora com cache essa timestamp. Recorto isso daqui, venho na tabela venda e aí na parte de índices. E aqui na parte de índices, eu vou dar uma seta para baixo aqui. Deixa eu dar um F11 para poder aumentar a área aqui, né, de gravação. E aqui na expressão eu vou colar essa expressão aqui, certo? Essa é a primeira coisa que eu faria. Deixa eu só colar aqui dentro. Beleza, então fica assim, cast data concatena com espaço em branco aqui, certo? E precisa ter um espaço em branco aqui, se não tiver vai dar problema. Concatena com hora essa timestamp. Ok, gravei e aí eu vou deixar isso daqui como descending, certo? Deixar como decrescente. Compila aqui essa alteração, ele vai criar o meu índice por expressão, beleza. Inclusive ele tem até uma estatística legal aqui, olha só, 0,00005, certo? Então, F12 aqui, vamos testar agora, certo? Shift F9, e aí se a gente observar aqui na performance, ele leu todos os 28.218 registros da tabela, tá? Se eu observar aqui a tabela venda, vou dar um data aqui, um Ctrl End, a gente tem exatamente essa quantidade de registros. Então, não ficou legal, porque ele leu todos os registros. Quando, na verdade, o resultado aqui
tem apenas 100 clientes. Então ele deveria pelo menos ler aí no máximo 100 registros da tabela venda, certo? Então isso daqui não aconteceu. Por quê? Cara, é disso que eu falo que não tem uma receita mágica. O otimizador do Firebird vai avaliar aqui no momento que eu dou um F9 qual é a melhor situação para ele poder gerar esse script na melhor velocidade possível, certo? E nesse momento aqui ele gerou esse resultado. Isso é legal? Tem como diminuir? Tem como diminuir. Como que dá para a gente fazer para poder ter esse mesmo resultado aqui, ó, de ID de cliente, data e hora, sem ter esse problema de fazer muita leitura, certo? Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, olha só. Na minha tabela cliente, consequentemente em todas as tabelas dependentes dela, eu tenho aqui o ID do cliente, que ele é um char de 16. Apesar de ter um número lá dentro, ele é um char de 16. E isso pode influenciar, tá? Não estou dizendo que está influenciando, mas pode influenciar no resultado da minha pesquisa aqui, certo? Na performance dela. Então vamos lá. Como que a gente melhora sem mexer em nada aqui em estrutura, só mexendo em script aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, ó, acabei de criar um índice que eu não utilizei, certo? Se eu não utilizei, então eu vou vir aqui na aba de índices e vou deletar esse cara daqui, certo? Então vem aqui, ó, drop index, comita, beleza. Por quê? Porque eu não quero deixar lixo na minha tabela, criar índice sem necessidade. Isso só atrapalha a performance, beleza? Só cria índice se realmente tiver necessidade. Beleza, então essa aqui foi a tentativa número 1. Vou deixar ela aqui embaixo e aí vamos aqui em cima fazer novamente um novo formato. Então vamos lá. Se eu estou pegando a última venda por cliente, eu não preciso, na verdade, fazer esse data e hora aqui, certo? Eu posso pegar o último ID de venda desse cliente aqui. Assim eu sei que é a última venda dele, certo? Então vamos lá. Select from venda V. Aí eu vou colocar aqui, ó, v.id cliente. Eu vou pegar aqui, ó, o max de v.id, certo? Aqui eu estou pegando o UI, que é o último ID, certo? UI. E aí, vou fazer o quê? Vou adicionar um group by aqui, ó. Group by v.id cliente. Beleza? Para a gente poder fazer esse agrupamento. Vou dar um Shift F9 aqui e a gente faz a leitura de 100 registros de resultado. Porém, a performance aqui, ó, continua com 28.218 registros. Beleza, mas a gente não vai parar por aqui. Vamos lá. Vou fazer assim, ó. If, fazer um CTE com ele. Vou chamar isso aqui de V, certo? E aí, aqui, ó, nesse V eu vou colocar um S, abro parênteses, e dentro tudo isso aqui para frente e fecho parênteses aqui, beleza? Daí vamos fazer assim, ó, select from cliente C, e aí aqui no cliente C vou fazer assim, ó, join V, certo? Que é esse V aqui de cima, vou até chamar ele de V2, tá? Porque eu vou juntar com a venda depois. Então, V2 on V2.id underline cliente igual a c.id, certo? Então eu estou pegando aqui o c.id cliente normal e vou pegar aqui, ó, o v.ui, que é a última, o v2, né, .ui, que é o último ID, beleza? Só que eu não vou deixar ele como coluna, eu vou fazer aqui, ó, uma nova junção na tabela venda, join venda v, on v.id igual a v2.ui. Então, o último ID aqui, ó, que a gente utilizou é justamente o ID onde a gente quer pegar a data e hora. Então, vou pegar aqui, ó, o v.data e o v.hora, certo? Só isso. Então, vou tentar rodar todo esse script aqui para ver o que que dá. Shift F9. Vamos vir aqui na performance. E ele leu 100 registros na tabela cliente, beleza, normal, porque são os que tem. E aqui a gente tem 28.318 registros. Então, ele acabou lendo mais. Essa aqui é uma técnica que normalmente funciona em várias situações. Fica extremamente mais rápido. Inclusive, já ajudei o aluno do treinamento a deixar o script muito mais rápido utilizando essa técnica aqui, certo? Só que nesse caso não resolveu. E aí, o que a gente faz? Para por aí, volta para a primeira situação? E não, tem jeito melhor de se fazer. Então, vou comentar tudo isso daqui e vamos tentar aqui a tentativa número 3, certo? Qual que é a tentativa número 3? Tentativa número 3 é colocar um subselect aqui. Então, vamos lá. Select from cliente C. Vou pegar aqui dois dados de clientes, c.id e c.nome. Beleza, então coloquei aqui esses dois e agora eu quero pegar o dado da última venda, o ID da última venda. Como que eu faço para pegar o último ID de venda? Perceba, vai ser um select parecido com esse cara aqui, ó. Qual que é a diferença? Vou até copiar ele aqui e colocar ele aqui fora para a gente poder fazer a montagem dele, tá? Então, select. Eu vou precisar do ID do cliente aqui? Não, eu só quero pegar o último ID, certo? O último ID de venda, certo? Desde que seja filtrado por esse cliente. Então, ao invés de fazer a busca geral de último ID por cliente, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, where v.id cliente igual c.id, que é o ID que eu estou pegando da tabela cliente.
Tudo isso daqui eu vou colocar entre parênteses e transformar em subselect. E vou colocar aqui embaixo do nome, certo? Só colocar uma vírgula aqui. Então aqui a gente está pegando o último ID de venda, certo? Então aqui a gente já tem uma informação que é o suficiente para a gente poder buscar a última venda. Vamos rodar esse script aqui, vou chamar isso aqui de UI, tá? Vamos chamar esse script aqui para rodar, Shift F9, e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, aqui perceba que esse cliente, esse primeiro aqui, já não teve nenhuma venda, certo? Então eu vou vir aqui em Performance, perceba, ele leu todos os 102 clientes, inclusive os que não tiveram venda, e aqui a gente tem na tabela venda uma leitura de apenas 100 registros. Por que que isso foi possível? Olha só, se a gente for ver aqui na tabela venda, eu tenho um índice aqui, ó, que é o venda IDX2, que ele está de forma decrescente. Isso é fundamental para que o Max funcione bem. E aí, a gente tem também o filtro por ID de cliente, certo? Que é a própria FK dessa tabela, certo? E ele é uma chave dessa tabela. Então, quando a gente coloca os dois campos dentro aqui da lista de colunas que vão retornar, ele tem que fazer um agrupamento, e para fazer um agrupamento ele precisa ordenar, precisa juntar, daí precisa fazer o Max ID aqui também, certo? Nesse caso aqui, eu estou limitando a quantidade de registros que ele vai listar pelo where, certo? Então eu pego aqui só o ID do cliente para poder fazer essa listagem. E o Max ID tem muito menos trabalho, porque ele não precisa agrupar dados. Ele simplesmente pega o maior baseado no índice. Acabou, certo? Então aqui ele tem mais velocidade para poder retornar isso daqui. Maravilha! Então a gente já tem o último ID fazendo uma leitura bem pequena na tabela de vendas. 100 registros ao invés de 28 mil e poucos, certo? Como que a gente faz para poder pegar a última data e hora, certo? Eu poderia colocar aqui a data e hora concatenado? Poderia, certo? Daí economizaria a leitura, inclusive. Só que se eu quiser pegar outros dados da tabela de venda, ou trazer esses dados de forma separada, de fato, o que eu preciso fazer? Eu poderia, ao invés de deixar essa coluna aqui, ó, vou até comentar ela, deixa eu tirar essa vírgula daqui, certo? E aí vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse conteúdo todo aqui do subselect, join, venda V on V.id igual a Ctrl V. Por quê? Porque esse select retorna o último ID de venda desse cliente, certo? Então aqui, ó, eu já faço uma junção direta e vamos ver o resultado que a gente teve, tá? Então aqui eu vou pegar, ao invés desse subselect, já vou pegar direto v.data e hora. Ctrl Enter, tira essa vírgula aqui do final. Shift F9 para poder fazer fetch out. Então a gente fez uma leitura aqui, um resultado de 100 registros. Eu tenho as datas e horas corretas aqui e na parte de performance eu tenho 400 leituras na tabela de venda. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Olha só, aqui ele deveria fazer no máximo 2 leituras na tabela venda por cliente, mas ele fez 4 para cada cliente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Olha só, eu vou remover esse select daqui, certo? Vou manter ele aqui na lista de colunas, tiro esses dois campos aqui também, certo? Da tabela venda e mantenho só esse daqui. Tá? Então aqui eu estou retornando os dados do cliente que eu quero. Se você quiser mais, pode colocar mais. Tenho aqui o subselect que retorna o último ID de venda. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer um select por fora, select from, abro parênteses, transformando isso daqui em uma tabela derivada. Poderia ser um CTE? Poderia, sem problema nenhum. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou chamar isso daqui de C de novo, certo? Vou colocar aqui os campos que eu quero, C.id, C.nome, certo? E aí só tirar essa indentação a mais que teve ali. E aqui por fora, aí sim eu vou fazer uma junção na tabela venda. Join venda V, on V.id igual C.ui, que é o último ID da tabela venda, certo? Para esse cliente que está filtrando aqui, ó, beleza? Daí sim eu vou fazer a mesma coisa. V.data e hora entra aqui. Ctrl Enter. Perceba que a única coisa que eu fiz foi transformar ele em tabela derivada para poder depois fazer a junção, por fora, certo? Então vou dar um Shift F9 aqui de novo. Então a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes. Vem aqui na Performance e a gente está fazendo agora sim 2 leituras para cada registro da tabela cliente. Isso é bom? Perto do que a gente teve na primeira consulta que a gente executou, isso é excelente, certo? Então a velocidade aqui com certeza vai melhorar bastante porque eu estou fazendo uma leitura muito menor. Beleza? Então essas técnicas aqui te ajudam demais, mas lembrando, isso não é uma fórmula mágica que vai funcionar para todos os casos. Cada caso é um caso. Tem situações que esse primeiro caso aqui, ó, esse segundo caso aqui, na verdade, funciona melhor do que isso daqui, certo? Faz uma leitura menor. E tem casos que já não funciona bem, beleza? Então, por isso que eu digo que cada caso é um caso. Você precisa testar cada performance, não tem como falar. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Edson, como que eu faço para poder ter performance boa? Putz, cara, é muito difícil. Cada caso é um caso, você pode criar índice, às vezes o índice não é utilizado pelo Firebird, depende inclusive da quantidade de dados que você tem na sua tabela, principalmente dados que variam, certo?
e aí a gente precisa avaliar cada situação, beleza? E aí eu quero te passar um recado aqui que é o seguinte, que se você quer aprender como que o seu banco de dados pode te dizer como é que se faz para poder identificar quais são as consultas que estão lentas no seu banco de dados, existe essa possibilidade. E eu vou te mostrar isso através de um evento que vai acontecer nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, beleza? Esse evento é totalmente gratuito e eu vou te mostrar em PSQL como que a gente faz. Não é difícil e você vai se impressionar com o resultado. Várias consultas que estiverem rodando lentamente no seu cliente provavelmente vão ser capturadas por esse script que eu vou criar, que eu vou passar para vocês inclusive, vai te avisar sem precisar seu cliente se incomodar com isso e você vai criar uma correção para isso de forma silenciosa para que da noite para o dia o seu cliente fala: nossa, essa tela era lenta ontem e ficou rápida hoje, certo? Então, para participar é só se inscrever no link que está aqui na descrição, mqfs.com.br/ig, que é o evento MQFS Ignition. Cadastrou lá, você já vai receber orientações no seu e-mail, e aí é só aguardar a data chegar, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.